O Felca, pelo que ele falou, foi recentemente diagnosticado com fobia social, mais corretamente chamado de transtorno de ansiedade social. E aí ele iniciou uma série de vídeos em outro canal que, pelo que eu entendi, é de uns caras que transformam pessoas a partir de exercícios, dieta e tal. E no primeiro vídeo, logo que o Felca chega na academia deles, eles fazem uma entrevista para entender melhor sobre ele, o que ele come, se ele se exercita, se ele bebe e tal. E ele entra num assunto que eu sei que muitos autistas também se identificam, que é beber para conseguir socializar. E ele fala então sobre a dor dele relacionada a essa situação. Antes de mostrar isso, eu te peço, por favor, para tu deixar um likezinho aqui para mim. E se tu quiser me apoiar de alguma forma, tu pode virar membro, tem o meu Apoia-se. E agora eu também tenho uma loja de camisetas, que por enquanto são camisetas, mas daqui a pouco eu coloco mais coisas por lá. E vocês podem dar uma olhada, que me apoia bastante. E se vocês puderem dar uma olhadinha no site, recomendar para outras pessoas, ou comprar presente para alguém, me apoia bastante. A gente vai ver um pedaço de um vídeo que o Felca fez com esse cara aqui, que é o Cariani. Desculpa. Uma coisa importante para falar é que existe um tom de brincadeira entre eles e o Felca é um cara muito sarcástico, então às vezes é difícil de saber quando é que ele tá brincando e quando é que ele tá falando a verdade. Mas é claro que a parte do não ser fácil e de ele estar realmente desabafando ali é uma parte real. Não é fácil pra mim. Não é fácil pra mim não, cara. Eu quero sair dessa lama que eu tô na minha vida, cara. Eu tô com uma barriga já de cerveja, cara. E eu bebo muito, hoje eu bebo muito, não vou mentir não, cara. Eu bebi pra vir... Ontem eu bebi, cara, tô de ressaca, inclusive. Cerveja, vinho, gin. Cerveja, gin, vinho, uísque, vodka. O que vier. O que vier. O que vier que tiver alcoólico eu bebo, cara. Às vezes assim na paranoia a gente chega até a beber perfume, cara. Aí é uma parte que eu acho que ele tá brincando, mas eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso. Mas a gente nunca sabe, né? E a gente sabe que tem gente que realmente passa por isso. Não é fácil não, entendeu? E por que eu bebo, cara? O que eu bebo... Pra esquecer. Pra esquecer, velho. Pra esquecer dos problemas, mas não é só isso não. Eu sou diagnosticado aí com fobia social, cara. Foi recente o diagnóstico dele e é uma das primeiras vezes que ele tá falando sobre, ou a primeira. Eu tenho diagnóstico de fobia social. Então, pra mim, agora que eu tô me socializando muito, que tô fazendo coisa pra caramba, tô indo podcast, tudo isso pra minha cabeça é muita coisa, eu tô me desabafando aqui de verdade. Ele se forçou, ele fala em outro momento que ele se forçou aí em vários podcasts de marcar várias coisas com várias pessoas para enfrentar a ansiedade social, porque é uma tal de terapia de exposição, né? De dessensibilização. Cada um chama de uma forma, onde tu te expõe para tentar quebrar aquilo se realmente é algo muito necessário para ti. Pra minha cabeça é muita coisa, até que meu psiquiatra falou assim, cara, o seu caso que eu tô tratando aqui, eu tomo remédio hoje pra fobia social. Ele falou assim, o seu caso que eu tô tratando aqui é muito especial. É muito difícil, é muito delicado, porque você é conhecido, você é famoso e você tem fobia social. Como que funciona isso? Como é que uma figura pública vai poder ter fobia social se todas as pessoas na rua vão pedir para tirar foto com você, tipo, cumprimentar? Exatamente, cara. E daí a forma que eu lido é não sair pra rua. Às vezes eu me pergunto como é que seria em algum momento se as pessoas... Porque já teve gente que me reconheceu, mesmo eu sendo pequena. Mas eu, apesar de ter minhas dificuldades sociais, eu não necessariamente me sinto da exata mesma forma que as pessoas que têm ansiedade social se sentem perto de pessoas. Eu evito por diversas questões, algum dia eu explico melhor sobre, por questões relacionadas ao autismo, que são um pouco diferentes da pessoa que tem ansiedade social. Vou voltar um pouco. Muito especial. É muito difícil, é muito delicado, porque você é conhecido, você é famoso e você tem fobia social. Como que funciona isso? Como é que uma figura pública vai poder ter fobia social se todas as pessoas na rua vão pedir para tirar foto com você, tipo, cumprimentar? Exatamente, cara. E daí a forma que eu lido é não sair pra rua. Não sair pra rua. E quando eu saio, eu entorno uma cachaçinha aí pra tentar criar coragem mesmo. Eu nunca falei isso em nenhum lugar, cara. Pra ficar simpático. Pra ficar simpático. Eu nunca falei isso em nenhum lugar. Agora eu tô sóbrio. Mas, tipo assim, nunca falei isso em nenhum lugar, porque as pessoas pensam que eu bebo, porque eu gosto de algo. Não, é por causa da minha ansiedade social, cara. É por causa que, pra mim, é tudo muito difícil, assim. Agora imagina com um físico renovado, saudável, bem, forte, bonito, musculoso. Isso vai reduzir... Vai sair sem camisa, cara. Botar o frio que for. Daí, então, depois pedem para ele tirar a roupa na frente deles, na frente das câmeras, para analisar o corpo dele, para ver qual é o biotipo dele,
musculatura e tudo mais. Eu não entendo muito disso, tá? E ele se sente muito vulnerável. Tirar a roupa, em geral, acho que para todas as pessoas é se sentir vulnerável. Mas para quem tem transtorno de ansiedade social ou é autista, isso é estratosférico, em geral, né? E aí na tweet dele, ele também fala um pouco sobre isso, comentando um vídeo de uma psicóloga, eu acho. Bom, pessoal, começa agora o React de TikTok. Isso aqui é uma psicóloga que reagiu a mim, né? Vamos ver o que ela fala. Eu imagino que você já escutou falar sobre fobia social, mas você sabe definir o que é? Então fica aí que eu vou te explicar como a fobia funciona e eu vou usar um exemplo prático das falas do influenciador Felca no podcast do Rafinha Felper? Bastos. Por que apareceu Felper? Eu gosto de sair de casa, entendeu? Uma rotina que eu teria que sair de casa para meu inferno. Sem precisar enfrentar, entendeu? Você, sei lá, tipo assim, enfrentar as emaranhações sociais, sabe? Tipo assim, os esquemas. Eu não gosto de drama. A Navi mandou. Pra gente, o que ele chama de drama, essas questões sociais, neurotípicas, essas questões sociais da sociedade, assim, que pra gente pode ser muito diferente e difícil de lidar. Que bom ver que até o Felca, que é rico, usa blusa desbeiçada. Pois é, eu tenho fobia social. Hoje ela tá bem mais branda, tá? Depois de toda essa exposição, obviamente não tinha como não melhorar, né? Ainda tenho receio de sair e tudo mais. Hoje eu fui Pode dar ruim, tá, gente? Cuidado. gravar na academia o vídeo que eu fiz no Rios do Renato Cariani, tinha umas pessoas lá, eu já não gravei e tudo mais. Isso que ele fala, que ele não conseguiu gravar na academia, é uma coisa muito real, gente. No meu vídeo anterior, onde eu falo sobre as dificuldades de trabalho pra gente, pra pessoas autistas e TDAHs também, eu comentei como é que é a minha dificuldade de criação de conteúdo. E a questão social aqui pesa bastante, porque eu já tive vontade de beber fazendo live, fazendo vídeo, para descontrair, para conseguir fazer uma coisa mais que o algoritmo goste, que as pessoas gostem, e porque eu não consigo chegar da forma que as pessoas acham que tem que ser, sabe? Eu tinha uma fobia social que era tão agressiva que em 2019, por exemplo, eu não saí. Eu saí 5 vezes de casa. 5 vezes de casa. E eu estou considerando. Eu morava em prédio, né? Eu morava em apartamento. Eu estou considerando as vezes que eu saí para buscar o lanche na portaria. Gente, eu não tenho fobia social, mas eu tenho dificuldade de sair de casa muito grande por causa do autismo. E ano passado eu saí de casa para socializar, foi 3 vezes ou 4 vezes contando a saída para o Réveillon, pra virada de ano, na casa de um amigo autista também. E foram mais ou menos 3. 5 vezes de casa. E eu estou considerando. Eu morava em prédio, né? Eu morava em apartamento. Eu estou considerando as vezes que eu saí para buscar o lanche na portaria. Que foram mais ou menos 3. E 2 foi no restaurante, sempre com touca, boné, escondido, sempre me escorando. Eu chegava no restaurante, eu ia no último lugar, no lugar onde eu ficava escondido. Então, assim, eu sou um cara que sou diagnosticado com fobia social. Muita É bem forte. gente subestima, porque viu em podcast e tudo mais. Mas quando você me vê no podcast, é uma tentativa de enfrentamento dessa merda, dessa fobia social, que é uma doença de merda, que faz você sentir um lixo, que faz você olhar pra trás e sentir que você tá despertando a sua vida. É terrível. Eu tenho até que segurar pra não chorar, gente, porque é muito constante pra mim o pensamento de estar desperdiçando a minha vida. E é por isso que você me vê em podcast, porque eu tô tentando enfrentar. Tudo que eu faço em podcast, em programa com menina, Fel que vai das meninas, no programa com o Cariani, tudo que eu faço é uma tentativa de enfrentar esse mal na minha vida, que é a fobia social que carregou eu por tanto tempo. E eu não tô falando de mim aqui de forma egocêntrica, tá, gente? É porque é uma questão que nem ele tá dividindo ali, eu também tô dividindo, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, melhor para as outras pessoas que estão vendo isso aqui e que se identificam. E E são vivências diferentes, né? Fel que vai das meninas, no programa com o Cariani, tudo que eu faço é uma tentativa de enfrentar esse mal na minha vida, que é a fobia social que carregou eu por tanto tempo.
E o pessoal que me conhece de mais tempo, eles estão ligados que eu ficava fazendo uns vídeos lá do Felca, no canal Felca, jogando no YouTube, não fazia nada, não me socializava com ninguém, não seguia ninguém, não queria falar com ninguém. Eu sou esse cara, ainda, só que agora em estado de enfrentamento, né? Drama, tá ligado? Eu não gosto de draminha. Então eu gosto, pra mim, eu ficar sozinho em casa, trabalhando, cara, eu sou um cara muito sozinho. O que é o draminha, Felcas, que você tá falando? Ah, não sei, cara. As coisas que envolvem O convívio? você ter uma vida social, convívio. É uma parada pesada, mas realmente... Não é pesado, realmente, é real, não, importante ser. realmente é uma coisa que eu tenho mesmo, assim. Uma coisa que eu tenho mesmo. Mas Eu sou um cara bem fechado, na real. Até que eu nunca vim, tipo assim, esse é o diálogo de uma pessoa que tem fobia social pra uma pessoa que não tem. A pessoa que não tem, ela não vai entender, entendeu? Não vai entender. Não vai entender. Se eu falo que é difícil sair de casa, a pessoa vai falar, é só tu pegar e sair. Voltando, eu não tenho fobia social, são questões diferentes. A gente tá falando sobre dificuldades de socialização, dificuldades diferentes, mas ainda assim, questões de socialização. A galera autista acaba compreendendo a pessoa que tem ansiedade social também. E algumas pessoas autistas também têm ansiedade social. Ou têm essas mesmas dificuldades, só que de formas diferentes. A pessoa que não tem, ela não vai entender, entendeu? Mas são os dramas mesmo das conjecturas sociais, de tipo assim, sempre que você tá numa faculdade, você tem uma hierarquia, tem pessoas que são os mais fodões, tem mais moral, tem as pessoas que têm menos moral, e você tá no meio daquela hierarquia e muito provavelmente, talvez, você seja a pessoa que tem menos moral e daí você é humilhada. Ele tá falando sobre a logística do socializar, sabe? Inclusive, é uma das coisas que já me fez cogitar que o Felca também pode ser autista. Porque a gente, né, no momento que a gente é diagnosticado e que a gente estuda, a gente acaba pensando, talvez fulano seja autista, talvez ciclano é autista, mas, né, não sou médica para diagnosticar ninguém. Mas sempre ficou uma pulguinha atrás da minha cabeça, assim, de que o Felca poderia ter esse diagnóstico, e ele sendo diagnosticado agora com ansiedade social, também faz bastante sentido na minha cabeça. Você tá no seu trabalho, você tem as pessoas que estão acima de você e você não se sente à vontade ali naquele momento. Foi isso que eu quis dizer com drama. Mas, cara, o Rafinha Bastos, ele não tem fobia social, ele não vai conseguir se conectar com o que eu tô falando. Tinha sido chamado para outro podcast, para outras paradas, eu nunca vi. Eventos, mais BGS. Você acabou de me dizer que você gravou 14 essa semana, Felca? Ah, porque agora eu tô rushando, né? Agora eu tô rushando. Você tem o Batman ali, cara. foi a o que eu história do falei. Batman é o seguinte. Foi o que eu falei justamente. Foi o projeto que eu tive no meu coração, sozinho em casa, tomando banho, de tipo assim: eu nasci, eu tenho essa fobia social, mas eu não quero morrer com essa merda. Eu não quero morrer com essa merda. Então eu vou fazer tudo o que é preciso, nem que isso custe muito caro. Vocês não têm noção do meu enfrentamento que foi fazer todas essas coisas. Vocês não têm noção, pessoal. Sabe que eu me dou muito bem morando sozinha. Eu gosto muito de estar só. Mas cada vez mais eu tenho sentido que eu preciso me expor. E eu preciso estar no meio de pessoas, não necessariamente no meio das pessoas. Mas eu morar aqui onde eu moro torna ainda mais difícil essa minha busca por socialização, essa minha busca por sair de casa. Eu moro numa parte mais rural, no meio do mato, assim. Eu até fiz promessa de socializar mais esse ano, uma promessa minha comigo mesma, de que esse ano eu me exporia mais à socialização, eu socializaria mais, mas é muito difícil. Talvez eu tenha que fazer um tratamento de choque que nem o Felca fez. Cara, tinha medo de morcego, né? O que ele fez? Ele não pegou um morceguinho, cara. Ele não fez carinho na cabecinha de morceguinho. Ele entrou na caverna do morcego, entendeu? Então eu tava meio agonizado em ver pessoa, eu fiz o quê? Eu marquei logo 14 vezes pra ver se eu melhor, entendeu? Pra ver se alivia um pouco. Nesse vídeo, o influenciador Felca compartilha no começo que achava que o problema estava nas outras pessoas. Ele, inclusive, usa a palavra draminha. Ele fala, não gosto de draminha. E, nesse momento, ele está se referindo à dificuldade do convívio social e se descreve como uma pessoa extremamente fechada, com dificuldade de socializar. Esse sentimento é muito comum para quem vive a fobia social. A ansiedade é tão grande que a pessoa ela acaba se isolando e evitando situações sociais. E quando não aceitamos que a dificuldade é nossa responsabilidade, podemos ter falas... Aí eu tive um pouquinho de problema com o que ela falou, tá? Não é uma responsabilidade de ninguém ter um transtorno. A gente tem a responsabilidade de, né, ir atrás, tentar melhorar, ir atrás de terapia, ir atrás de
tratamento, mas em algumas situações não é bem assim. Como a do Felca, para se esquivar ou se proteger do sofrimento de não se sentir pertencente. Mas o que é mais interessante é que ele percebeu que estava se privando demais das experiências que poderiam ser muito boas para ele. E foi por esse motivo que ele começou a enfrentar o próprio medo, marcando 14 podcasts, como o exemplo do Batman entrando na caverna de morcegos que ele mesmo deu. O que ele fez é uma técnica chamada de sensibilização. E De funciona sensibilização. assim: você se expõe gradualmente ao que te causa ansiedade, até conseguir Dessensibilização, tá? De te dessensibilizar. enviar uma certa mensagem para o seu cérebro que aquela situação não é tão perigosa quanto você imaginava e que você é mais capaz do que pensa. No caso dele, quando ele decidiu enfrentar logo 14 podcasts de cara, parece que ele pulou alguns degraus, o que pode ser um risco para o sucesso da técnica, mas isso pode funcionar para ele. É claro que isso não é fácil e demanda tempo, mas essa coragem de enfrentar E não é para todo mundo, né, gente? E nesse ponto, para autistas é diferente do que para pessoa que tem ansiedade social. Porque para autistas a interpretação de questões sociais, de socialização, não é a mesma. É claro que isso não é fácil e demanda tempo, mas essa coragem de enfrentar a situação e dar o primeiro passo é o mais importante. Então, se você se identifica Maravilha. com essa dificuldade, lembre-se que a mudança está na ação. Me diz aqui nos comentários. É exatamente isso. Essa técnica de se expor gradualmente, por exemplo, você que tem fobia social, você vai na padaria e você fala assim: hoje eu vou na padaria e só. Vou pegar um pão e vou embora. Amanhã eu vou no mercado, vou na padaria, vou voltar na padaria e vou dar um bom dia, apenas um bom dia para uma pessoa que está lá. O padeiro, sei lá, a pessoa do caixa. Amanhã, no outro dia, depois de amanhã, eu vou na padaria e eu vou ter uma conversa breve. Pô, você viu como tá o clima? Tá aqui. Gente, busque ajuda profissional, né? Lembra disso. Mas isso são técnicas reais da terapia cognitivo-comportamental. Só lembra que existe uma necessidade da sociedade em nos neurotipizar. Faz aquilo que tu tiver, que tu sentir necessidade, ou que, né, tem coisas que a gente não consegue mudar, como a necessidade de trabalhar, para colocar um teto em cima da nossa cabeça. Não faça coisas para agradar outras pessoas, entende? Faça algo para ti. Quente, tá calor, tudo mais, com alguém que não é do caixa, é uma cliente que tá ali rodando. Isso você vai se expondo gradualmente. No meu caso, eu me joguei porque eu não tava suportando mais, eu tava me odiando, cara. Eu tava me odiando. Eu me odiava. Eu olhava pra trás e falava assim, cara, quanta coisa que eu já não perdi e que eu já não desperdicei por ter esse impulso de me isolar e de ficar em casa e de não viver. E até hoje eu tenho inclusive uma coisa que eu falei com a Vanessa Wolff, que pra mim foi muito importante, porque conhecer pessoas que já sentiram isso, pra mim é muito importante, porque eu não tô sozinho, entendeu? Eu conversei com a Vanessa Wolff e ela A Vanessa Wolff tem depressão. E existem similaridades, né, disso que a gente está falando nesses 3 transtornos. falou, cara, eu sinto a minha adolescência, no caso dela é por outros motivos e tudo mais, mas a minha adolescência eu não saía de casa, eu tinha vergonha de mim, dismorfia e tudo mais, eu tinha vergonha, eu não saía, e eu sinto quando eu olho para minha adolescência que a minha adolescência foi desperdiçada. E esse sentimento eu tinha muito grande no meu coração. Cara, eu ficava só fazendo vídeo, jogando na internet, não saía de casa, não conversava com ninguém, não fazia nada. Quando eu entendi que essa parada estava muito pesada, e tem uma frase do Freud que diz assim: quando a dor de ser é maior do que a dor de mudar, você muda. É quando... É isso, cara. É isso que eu tô falando. Bom, Freud tem vários problemas em diversas questões, né? Mas não vem aqui ao caso. Para buscar uma mudança, não vai naquilo que vai deixar os outros confortáveis, né? Vai naquilo que tu precisa, das tuas urgências e para aquilo que tu sente vontade. Quando a dor de ser o que você é maior do que a dor do enfrentamento de mudar. É aí que você muda. Se ser for confortável, se ser não estiver trazendo problemas, tudo bem, sabe? Ou não. Busque ajuda. E foi o que aconteceu no meu caso. A dor de ser aquilo, de ser tão fechada, de olhar pessoas que viveram a adolescência, viveram a juventude, e eu não ter isso, assim. Eu fiquei a vida inteira em casa, cara. A vida inteira em casa, trancado, não tinha amigo, não tinha nada. Essa dor
de ser isso e de olhar para trás, sentir uma crise até existencial, de, pô, desperdicei minha vida, ela foi tão grande que fez eu chegar no Instagram de forma impulsiva mesmo, chegar no flow e falar assim, cara, tô indo aí. Eu fui na festinha do Luan Santana, o Luan Santana me chamou pra uma festa, falei assim, tô indo aí, porque eu já tinha os números e tudo mais, o pessoal já me conhecia, comecei a marcar. Cara, você acha que a live de convidado eu faço por quê, cara? É porque pra mim é uma prova de socialização, eu quero me provar que eu consigo sentar aqui com a menina Veneno e trocar ideia com ela. Pra mim, sentar com uma menina e conversar era impossível, porra! Era impossível, cara, não conseguia nem conceber. E a live de convidado, inclusive a live em si, é uma forma de, cara, eu preciso me jogar mesmo na toca do leão, senão eu não vou superar essa merda. Porque é uma coisa que eu falei com todos os meus psicólogos, os psiquiatras que eu já passei por mais de 4 psicólogos e psiquiatras. A fobia social, ela tá muito cristalizada em mim. Porque eu tenho... A fobia social começou a ser construída desde a minha infância. Eu comecei a sofrer bullying, comecei a me isolar mais, comecei a ficar mais fechado. Eu não sei se ela é curável ou se ela é uma coisa que, assim como a ansiedade e a depressão, a gente, enfim, faz parte do nosso cérebro, né? Se alguém souber mais sobre isso, escreve aqui embaixo. Gente, cuidado ao fazer isso. Não, né? Não siga exatamente as instruções dele, siga aquilo que tu acha que o teu cérebro entende como ok e faça isso com a ajuda de profissionais. Que é o que ele faz, inclusive. Ele está em profissionais ajudando ele. Ansiedade social, autismo e até TDAH são muito diferentes quanto à socialização. Mas uma coisa que existe em comum em todos esses transtornos é a dificuldade, uma socialização atípica. E como a sociedade espera que a gente funcione da mesma forma que aqueles que não têm essas questões, ou às vezes a gente não tem opção, a gente acaba bebendo por inúmeros fatores, para fingir ser super sociável, para baixar a ansiedade, para descontrair um pouco, para a gente conseguir fingir algo que a gente não é, tal do masking muito comum na gente, que pra gente se trata de camuflar traços, e isso pode acabar virando um alcoolismo. E existem pesquisas que mostram que o uso de substâncias em geral, inclusive o alcoolismo, são muito maiores na gente. A possibilidade disso acontecer com a gente é muito maior. E aí tem gente que fala, então, que é só não beber, mas não é assim. E é importante deixar claro também que existem tipos de alcoolismo e que esse alcoolismo ele pode acontecer mesmo se tu não beba em gigantescas quantidades todo dia. E é claro, o mais importante ainda é preciso lembrar também que não existe vergonha em pedir ajuda. Eu já tive muitas dificuldades com essa questão. Eu tenho uma tendência muito grande ao abuso de substâncias, na verdade, qualquer forma de vício. Já usei bastante DRO, GAS no passado, na época eu era modelo, entupiam a gente dessas coisas e pra mim sempre foi mais fácil ir pra esse caminho, justamente porque eu queria, às vezes, anestesiar algumas coisas em mim, tanto por questões relacionadas a, enfim, várias questões, mas uma delas é essa parte da socialização. Se eu não me cuido, quando eu não tô bem, eu vou no mercadinho, compro uma garrafa de uma bebida e acaba em poucos dias, destilado. Felizmente, eu tenho uma coisa muito forte em mim, que é a rigidez, que muitos de nós temos, mas a minha rigidez, ela engatilha e eu consigo cortar pela raiz algumas coisas, todos os meus vícios. Mas até eu cortar, até eu chegar nesse ponto, eu já me destruí um pouco. E até quando vai esse conseguir cortar, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Por isso eu já coloco restrições bem grandes pra mim de não comprar bebida alcoólica, de não ter na minha geladeira, porque senão eu cometo coisas de forma compulsiva. E aí, eventualmente, me libero pra comprar alguma coisa de quantidade limitada, pra eu tomar só aquilo e não exagerar. Felizmente, apesar de eu ter um pezinho na compulsão, no vício, eu também tenho esse autocontrole bastante grande. Então é uma coisa que a gente tem que estar se observando o tempo todo e estar ciente dessas possibilidades e do que pode acontecer com a gente e, enfim, cada vez buscar mais conhecimento sobre e, como eu falei antes, buscar ajuda se for necessário. Por isso também é importante as pessoas à nossa volta saber da nossa neurodivergência e a forma que a gente socializa para a gente não se forçar tanto a ser quem a gente não é. E a gente se aproximar ou formar uma comunidade neurodivergente também é legal por esses motivos, porque a gente
já mascara muito no nosso dia a dia, e quanto menos a gente fizer isso, por mais que a gente saiba que é quase impossível não fazer nem um pouco pra gente que tem um diagnóstico tardio e já passou uma vida inteira mascarando sem saber do nosso diagnóstico, o máximo que a gente puder evitar, melhor, pra tentar reduzir riscos. Se tu te identifica com o que eu falei, se tu te identifica com o que o Felca falou, saiba que tu não tá só. E, novamente, lembra que tu pode buscar ajuda e que não existe vergonha nisso. Lembro mais uma vez de deixar o joinha se tu não deixou antes, porque o algoritmo não está sendo meu amigo nem um pouquinho. E se tu puder ou virar membro ou me apoiar no Apoia-se, esse apoio mensal é bastante importante pra mim. No mês passado eu não consegui nem retirar o mínimo do valor do YouTube. E, por favor, dá uma olhada na minha lojinha. Aos poucos eu vou ir colocando outras camisetas por lá. O pessoal já me pediu, eu até esqueci de fazer uma com o símbolo do infinito, de arco-íris, que é o símbolo da neurodiversidade, que tem umas problemáticas por trás dele, mas eu posso falar sobre isso em outro vídeo. Ainda é o que melhor nos representa. Talvez eu faça um com girassol, não sei. Enfim, se cuidem, se comportem. Um beijo pra vocês.